No início da história, os espectadores eram vistos aplaudindo Ansel, o tipo todo musculoso e sem cérebro. Enquanto estava prestes a fazer história, levantando o equivalente a um filhote de elefante com coragem e determinação, Ansel levantou a barra, mas parecia como se suas entranhas constipadas finalmente fossem se esvaziar. No entanto, seu corpo pagou pela ousada façanha e sofreu um infarto que o deixou em um estado de inconsciência. O pânico tomou conta de seus fãs, que tentaram desesperadamente acordá-lo, mas Ansel já havia desmaiado. O que ele soube a seguir foi que estava olhando para o céu azul, completamente alheio ao fato de que havia ativado um sistema de armadilhas que lhe concedia habilidades de crescimento muscular ilimitado, junto com uma habilidade de olho de falcão e a habilidade passiva de se acalmar rapidamente. Em pouco tempo, ele se tornou uma espécie lendária de fisiculturista. Quando abriu os olhos, estava bastante seguro de que havia reencarnado como um prato de ação de graças, cercado por seus companheiros. Ansel tentou entender sua situação, perguntando-se como passou de levantar pesos em um segundo para se transformar em frango, mas seu cérebro enferrujado só sugeria que ele estava no inferno, porque em sua vida anterior ele estava obcecado por frangos. Não ajudava que os raros continuassem bicando. Ele então ficou furioso e quebrou um dos crânios de um frango em sua raiva. A ira aumentou porque Ansel só queria suas proteínas. Então, sua habilidade de olho de falcão foi ativada repentinamente e ele pôde analisar o conteúdo de proteínas de cada frango. Isso o fez ficar ainda mais guloso e começou a atacar o pobre frango desprevenido, que em um segundo se transformou em um ancestral. Ansel se acalmou depois, mas ainda estava preocupado com o quão magros seus braços estavam comparados ao que eram em sua vida passada. Ainda pior, seu peito era menor. Pela primeira vez na vida, ele conseguiu estender suas mãos até suas costas. Lamentavelmente, seus temores se confirmaram quando olhou em um poço de água e viu que seus músculos haviam desaparecido. Então, ele começou a gritar por sua querida Sayla. Nesse momento, algo se desbloqueou nele e ele decidiu que, para evitar ser presa, teria que recuperar seus músculos. Sem pensar, Ansel arrancou uma árvore do troco e a transformou instantaneamente em sua barra de pesos da Idade da Pedra. Começou com agachamentos com troco e fez algumas repetições, após o que decidiu mudar para agachamentos com salto, sabendo que seus esforços valeriam a pena. Por sorte, 3 meses depois, a constância de Ansel o transformou em outra pessoa, mas ele ainda não estava satisfeito. Então, ele decidiu começar de novo. De repente, se virou e viu o maior frango que ele jamais encontraria. Embora parecesse mais interessado em levá-lo para o jantar, ele fugiu pela sua vida, já que o pássaro enfurecido não lhe dava nem um segundo para respirar. Em meio ao seu drama, Ansel não pôde evitar admirar os abdominais do frango, o que lhe deu uma ideia para um novo exercício chamado cruzamento de cabos, que é um tipo de treino para o peito. Ele percebeu que estava muito focado no treino de força para desenvolver seus músculos e que seus músculos peitorais estavam sofrendo por seu erro. De qualquer forma, não podia deixar que a besta o pegasse e destruísse suas chances de alargar seu peito, mas seu estúpido sistema de armadilhas não parava de lhe dar mais informações sobre as proteínas daqueles malditos frangos ao seu redor. Ele estava ficando furioso com essa habilidade de olho de falcão, mas isso fez seu atacante chamado Cocatrice aparecer e mostrar que o frango tinha um conteúdo de proteína de 12.000 kg. Também dizia que, se Ansel conseguisse consumir a carne do peito do frango, ganharia uma habilidade de recuperação muscular incrível. Essa era uma habilidade que ele não poderia deixar escapar. Então, ele decidiu enfrentar o Cocatrice com um olhar decidido. De acordo com seu conhecimento sobre o desenvolvimento muscular, Ansel sabia que os músculos não crescem enquanto treinam, mas se destroem naquele momento. Mas, com a quantidade certa de descanso e nutrição, os músculos danificados de alguma forma se rejuvenescem, um processo que ele chamou de super-recuperação. Enquanto saltava no ar, disposto a arriscar tudo, o sistema lhe perguntou se ele poderia desativar sua habilidade de contração muscular, o que ele aceitou, ultrapassando o limite de quantidade de músculo que poderia ter. Isso foi concedido a seu braço direito, que se transformou em um punho poderoso, que usou para dar um golpe na boca ruidosa do galo. O pobre frango ficou em choque enquanto Ansel pressionava ainda mais até conseguir fazer explodir a cabeça do gigante galo. Mas o sistema lhe alertou que sua durabilidade havia se esgotado. Então, enquanto ainda estava no ar, sua mão voltou ao tamanho normal. No entanto, Ansel já não se preocupava, pois agora ele não precisava mais dela, agora que o Cocatrice se transformará em um galo sem cabeça. Mais tarde, ele se contentou com um bom jantar, completamente alheio ao fato de que algumas criaturas noturnas o observavam da floresta. Um dos ghouls, os malditos, estava salivando, e seus companheiros lhe disseram para parar, mas ele respondeu que fazia séculos desde a última vez que se empanturrava com uma varinha de frango. Ele também suspeitava que quem havia derrotado o Cocatrice fosse Ansel. Então, decidiu ir perguntar a ele. Embora seus companheiros suspeitassem que Ansel pudesse ser um monstro, finalmente se sentaram humildemente, olhando-o e se apresentaram como os bulls da região da mina ali. Com sua habilidade de olho de falcão, Ansel estimou que o conteúdo de proteínas deles era cerca de 2,6 kg, mas não estava disposto a ser um canibal. De repente, um dos bulls disse que estavam procurando quem havia derrotado o Cocatrice, e Ansel, casualmente, disse que ele o havia derrotado. Eles comemoraram por tê-lo encontrado depois de procurar incessantemente. Aparentemente, desde que o poderoso monstro morreu, houve uma batalha territorial entre os seres vivos na mina ali.
Naquele momento, Ansel já estava em outro mundo, observando quão magros e fracos eram os ghouls. De qualquer forma, eles haviam vindo pedir ajuda a Ansel, mas ele pediu para repetirem o que disseram, pois seus ouvidos de avô não haviam ouvido direito. No entanto, parecia que os ghouls já haviam repetido 9 vezes, mas Ansel tinha um transtorno obsessivo-compulsivo com o número 10, porque nunca seria um número perfeito. Então, ele disse que deveriam fazer isso 10 vezes. Ele disse que, fosse o que fosse, o melhor seria tentar ao menos 10 vezes, mas os ghouls já estavam cansados e decidiram ir embora porque Ansel não parecia estar sério sobre ajudá-los. De fato, ele disse que estava muito ocupado tentando fazer crescer seus músculos, e eles caminharam decepcionados, aceitando aquele doloroso rejeição. No entanto, Ansel o chamou de volta e ofereceu compartilhar a carne de frango com eles, embora seus egos fossem maiores que seus pepinos encolhidos. Eles aceitaram comer algo porque fazia séculos que não comiam carne. Um dos ghouls se agachou para levantar o gigantesco pedaço de frango, mas Ansel viu que ele estava com uma postura errada. Então, ele o parou a tempo e o advertiu que levantar pesos daquela forma poderia acabar com sua vida, pois ele estava prestes a se despedir de sua coluna vertebral. O pobre ghoul parecia confuso, mas Ansel se desculpou e perguntou se ele sabia o que era um peso morto, o que obviamente ele não sabia pelas expressões em seus rostos. Pelo menos isso explicou porque seus corpos estavam tão mal, e Ansel se lembrou de uma lição que seu mestre lhe ensinou, que é que só se aprende algo verdadeiramente enquanto ensina aos outros. Então, se seus músculos parassem de crescer, ele poderia tentar ensinar aos outros para recuperá-los. Enquanto os ghouls se juntavam para levantar a carne, Ansel já havia tomado uma decisão. Antes que soubessem, levantou o pedaço de carne com uma mão e se ofereceu para acompanhá-los até o seu local. No dia seguinte, pela manhã, chegaram à aldeia dos ghouls, e o chefe da aldeia deu as boas-vindas a Ansel, se apresentando como o Sr. Ghoul e perguntando se ele teve uma viagem tranquila. Ansel disse que foi sem estresse, mas imediatamente desviou sua atenção para o perturbador rosto do Ghoul, que obviamente era causado pela falta de exercício. O Sr. Ghoul agradeceu o presente que ele lhes deu e disse que havia ordenado a seus subordinados que trouxessem a carne, mas Ansel disse que isso seria uma tarefa para eles, aquele gordo ocioso cheio de colesterol. O Sr. Ghoul estourou em gargalhadas porque Ansel se preocupava com criaturas de baixa categoria, mas Ansel disse para ir direto ao ponto. O Sr. Ghoul compartilhou que os ghouls haviam se metido em um problema depois que Ansel derrotou o Cocatrice, e obviamente eram os seres mais fracos de Alimine, por isso careciam de habilidades de combate e se viram obrigados a comer cadáveres podres. Agora, Ansel estava confuso e perguntou que diabos era uma habilidade, surpreendendo o Sr. Ghoul, que obviamente pensava que ele estava fazendo uma piada. O Sr. Ghoul riu novamente e chamou os tolos que trouxeram Ansel até ele, então ordenou que se ajoelhassem diante dele. Os três, aterrorizados, perguntaram por que ele os havia chamado, e ele respondeu sarcasticamente que provavelmente já sabiam do próprio pecado. De qualquer forma, pediu a seus guardas que trouxessem seu gigantesco cacetete e gritou que os monstros em Alimine tinham uma regra: manter lealdade a um mestre forte, por isso queria tentar convencer quem derrotou o Cocatrice a ser leal a ele, mas estavam mentindo. Depois disso, o Sr. Ghoul, furioso, levantou o cacetete para disciplinar os pobres ghouls com a intenção de tirá-los da vida por terem ousado enganá-lo. Ativou uma habilidade chamada Golpe Contundente e estava prestes a golpeá-los, mas Ansel o impediu a tempo e o repreendeu por ser um líder repugnante que só assediava seus seguidores fracos. Ao ver que Ansel havia parado o cacetete com uma única mão, o Sr. Ghoul estava confuso e se perguntou se sua habilidade havia sido ativada ou algo assim, porque essa era a única forma de um fraco como Ansel poder bloquear seu ataque. De qualquer forma, chamou Ansel de sortudo e disse que lhe mostraria o que era uma habilidade. Então, ele ativou novamente a habilidade Golpe Contundente, que podia fazer um objeto pesar o dobro ou 10 vezes o seu peso. Ele continuou usando seu mana a seu favor e multiplicou o peso do cacetete por 9 vezes, tentando aterrorizar ainda mais Ansel ao dizer que o cacetete já pesava 32 kg, multiplicado por 9, combinado com sua velocidade monstruosa de movimento, seria um desastre. Com isso, ele levantou seu cacetete e preparou o golpe contra os aterrorizados ghouls. No entanto, Ansel bloqueou o ataque com sua mão e o cacetete se quebrou instantaneamente. O Sr. Ghoul ficou profundamente impactado, e Ansel elogiou sua habilidade, mas disse que era bastante vergonhoso ele ser o inimigo. Ainda pior, a personalidade do senhor era muito desdenhosa, pois ele tinha ousadia demais para determinar se as pessoas viveriam ou morreriam. Com raiva e fúria nos olhos, Ansel apertou o pescoço daquele gordo até tirar-lhe a vida e perguntou quais eram suas 3 grandes habilidades. O tolo pensou que as 3 grandes habilidades significavam que Ansel ia bater em suas tolices 3 vezes, mas Ansel explicou que as 3 grandes habilidades que ele mencionava eram os exercícios mais importantes do Sr. Ghoul. No entanto, ao ver o quão surpresos estavam todos, Ansel percebeu que todo o clã dos ghouls era composto por tolos e cabeças vazias. Decidiu desafiar seu líder a levantar um determinado peso, e se o fizesse com sucesso, Ansel se tornaria seu subordinado. O líder riu internamente da ignorância de Ansel, pois ele não sabia os efeitos de sua habilidade Golpe Contundente, que poderia reduzir o peso de qualquer objeto enquanto o levantava. Ele ativou sua habilidade para reduzir o peso da barra para 1/4 do seu peso original, o que facilitou para ele levantá-la com sucesso.
Agora era a vez de Ansel, mas esse maníaco da academia precisava dizer ao seu oponente para usar mais os glúteos antes de seu turno. Ansel disse aos outros ghouls para observarem seus movimentos, porque, se ganhasse, os obrigaria a praticar os mesmos movimentos. Fez alguns aquecimentos, pois não pensava em usar seus músculos das costas para levantar o peso, mas sim a parte inferior do corpo. Como isso poderia causar uma lesão no quadril, não havia melhor opção do que um bom aquecimento com a postura correta. Para a primeira postura, ele se colocou de pé com os pés na largura dos ombros, abriu o peito e endireitou as costas para aplicar força na parte inferior do corpo. Então, de forma sistemática, fez agachamentos para levantar a barra. Mas enquanto fazia isso, o sujo e trapaceiro senhor ativou sua habilidade e fez com que a barra pesasse 4 vezes mais que seu peso original. Surpreendentemente, Ansel levantou a barra e a lançou para o espaço, para espanto de todos. Ele percebeu que havia falhado em controlar sua força e que agora precisariam de outra barra. Mas o Sr. Ghoul e seus subordinados se inclinaram imediatamente diante de Ansel e o nomearam seu novo senhor, enquanto imploravam para que ele fosse seu líder. A partir daquele momento, o Sr. Ghoul se tornou mais submisso e cooperativo com Ansel. Então, durante a conversa, Ansel descobriu que não estava mais em seu próprio mundo, mas em outro. Embora algumas lendas dissessem que era possível voltar, como outros haviam feito, o novo mundo se chamava Lea e operava sob o conceito de que os fortes podiam fazer façanha sobre os fracos. Então, o Sr. Ghoul não estava disposto a arriscar isso e jurou lealdade a Ansel. Para tornar a conversa mais fácil, Ansel nomeou o velho homem como o Sr. Ghoul, que o levou à estação de treinamento dos Ghouls. Agora, aquele chamado ginásio realmente preocupava Ansel e ele não podia acreditar o quão patético parecia. Então, ele perguntou a Ghoul que tipo de treinamento eles estavam fazendo. A resposta foi bastante desesperadora. Então, Ansel descartou aquilo e percebeu que poderia criar suas próprias máquinas de treinamento, se quisesse. Imediatamente ordenou que os Ghouls se colocassem em filas de 5 e lhes deu um discurso estranho sobre como ele havia ouvido falar do final de semana de casamentos. Embora fosse compreensível, já que estavam comendo sobras, ele lhes disse que o que mais precisavam não era velocidade nem informações sobre os oponentes, mas um corpo forte. Prometeu que, nos próximos 3 meses, os treinaria para que se tornassem guerreiros, mas ficaram surpresos, pois não podiam acreditar que levaria apenas esse tempo. Eles estavam empolgados e determinados, pois agora ninguém os desprezaria. Então, Ansel lhes deu a instrução de que se colocassem na posição de flexão. Eles pareciam bastante confusos. Então, ele se colocou na posição e disse-lhes para fazerem o mesmo. No entanto, eles se colocaram como se estivessem levando golpes por trás. Em vez de ficar bravo, Ansel disse para começarem as flexões. Fizeram isso pelas próximas 3 horas, e os pobres Ghouls já estavam quase mortos, pois Ansel havia feito mais de 24.000 repetições com uma rocha nas costas e parecia estar se divertindo, esquecendo que nem todos eram feitos como John Cena. O líder se aproximou dele, dizendo que os pobres rapazes não conseguiam mais acompanhar o ritmo, mas Ansel disse para fazerem mais 100 flexões e todos comeriam. Eles estavam frustrados porque ele os forçou a fazer 700 e alguns até pensavam que morreriam se fizessem mais 100 flexões. Assim, já estavam se arrependendo de ter Ansel como seu novo líder. Ao ouvir os comentários ao lado, Ansel parou e lhes disse para se levantarem. Embora sentissem que seus corpos iam explodir de tanto levantar, pelo menos achavam que iriam comer, ou isso pensavam. Mas Ansel recorreu a insultá-los, dizendo que suas mentalidades eram fracas. Perguntou se estavam bem em ser chamados de fracos, porque apenas os mais fortes sobreviviam na natureza. Também perguntou se preferiam continuar sendo fracos e fugir quando seus entes queridos fossem mortos. Então, deu a opção de saírem de seu campo de treinamento, pois não iria treinar nenhum perdedor. Mas para aqueles que ficassem para treinar com ele, ele lhes daria músculos e permitiria que protegessem aqueles que mais importavam. Ansel refletiu internamente sobre as qualidades de um treinador ideal, e nunca foi aquele que tinha grande conhecimento sobre músculos ou que havia atingido os limites de seu próprio corpo. Em vez disso, o melhor treinador era aquele que podia motivar aqueles que não tinham determinação para fazer exercício, pois todos se tornavam mais inteligentes. Enquanto os Ghouls retomavam seus treinamentos, Ansel os manteve motivados, inspirando-os a se esforçar mais pelo bem de seus entes queridos, que precisavam proteger, e pela ressurreição de sua tribo. Finalmente, nenhum dos Ghouls foi pego preguiçoso ou reclamando, porque Ansel estava certo. Por outro lado, ele estava subindo de nível na habilidade de treinador, a qual nem sabia que possuía, e sua habilidade de olho de falcão foi atualizada para o nível 2. 3 meses depois, alguns homens lagarto estavam se dirigindo à aldeia dos Ghouls para lançar um ataque surpresa contra eles. Um deles sugeriu que se colocassem em formação, mas o líder sentiu que os Ghouls eram apenas baratas e não precisavam de uma abordagem sistemática para serem derrotados. Gritou para começar a batalha, e enquanto se aproximavam da aldeia, Ansel tirou um minuto para apreciar seus superabdominais. Comandou o primeiro grupo de Ghouls para abrir os peitos, colocar força nos estômagos e soltar uns peidos realmente fedorentos. Em pouco tempo, os homens lagarto foram pegos em armadilhas dos Ghouls, e alguns foram esmagados até a morte por pedras pesadas, etc., que caíam de cima.
O líder dos homens lagarto se perguntou quem era o responsável por isso, mas Ansel disse tranquilamente que não era outro senão os ghouls, que já não eram mais os monstros mais fracos, pois haviam se transformado em calamardos bonitos e monstros enormes. Mais homens lagartos continuavam sendo esmagados minuto a minuto, e seus líderes viram que a derrota era iminente, mas as marés mudariam se o líder deles fosse derrotado. Ao ver o Sr. Ghoul realizar sua magia, o lagarto estava certo de que ele era seu líder e que ele, um simples Ghoul, poderia ser derrotado facilmente. Com coragem, o líder dos homens lagarto chamou o Sr. Ghoul para sair como um homem e parar de se esconder atrás de seus subordinados. Com seu olhar permanente de lado, perguntou a Ansel o que ele faria naquela situação. Ansel pensou profundamente sobre isso. Quando era jovem, ele havia criado uma iguana que era um crocodilo marinho, que sempre queria brincar, mas tinha uma força de mordida insana, com um poder que pesava mais de 2 toneladas. Apesar disso, tal poder não conseguia perfurar os músculos treinados de Ansel, e sua carne era tão dura que os dentes do crocodilo se quebraram. Voltando à sua batalha contra os homens lagarto, Ansel de repente teve uma ideia. Enquanto o líder dos homens lagarto corria para atacar o Sr. Ghoul, ele o agarrou pelas axilas e o empurrou para o chão, fazendo tossir sangue. Então, olhou para ele com olhos realmente intimidantes, que fizeram os homens lagarto tremerem e suplicarem por misericórdia. Na verdade, Ansel estava utilizando o conhecimento que aprenderá quando criança, que era fazer com que os animais tivessem medo dele. Hipnotizou o homem lagarto, continuando a dizer-lhe que ele era mais forte, até o ponto em que o pobre começou a implorar, eventualmente, o chamou de rei, rendendo-se. Quando terminou, os ghouls celebraram sua vitória, e esse foi o fim daquela batalha. Enquanto isso, em um lugar não tão distante de Alimine, em uma aldeia chamada Boldewi, um homem estava reconhecendo o talento de alguns jovens que se inclinavam diante dele, pelos quais pediu que investigassem o desaparecimento de Tristles. Esse homem se chamava Conde Wal, e era o senhor feudal da aldeia. Os homens aceitaram com entusiasmo cumprir sua missão, e enquanto partiam, Wal perguntou a seu general se podia confiar nesses jovens para uma missão tão importante. O general disse que os jovens não eram bebês, mas sim gênios, já que um deles, chamado Ler, era um espadachim experiente, enquanto Ender usava uma abordagem mais agressiva com suas habilidades com a espada. O general disse que não havia maneira de que os dois pudessem ser derrotados, a menos que se enfrentassem a um dragão, o que acalmou o conde, mas também despertou sua curiosidade sobre um tipo de rosto de bebê que estava com os dois lutadores. O general disse que ele não era particularmente habilidoso com espadas, o que fez com que o senhor se perguntasse por que ele havia sido enviado na missão com eles. Aparentemente, era porque os três eram amigos desde a infância, e os dois melhores amigos gostavam da companhia dele. Enquanto isso, em sua viagem, parecia que Lep e Ender usavam seu melhor amigo apenas como mensageiro do grupo. Enquanto atravessavam a floresta, um pequeno goblin astuto tentou disparar uma flecha contra eles, mas Ler desapareceu num piscar de olhos e se escondeu atrás da besta desprevenida sobre a árvore. No momento em que o goblin disparou sua flecha, Lep cortou-lhe o pescoço, enquanto a flecha voadora passou a 1 centímetro do mensageiro. De repente, viram que estavam cercados por goblins, então os dois homens entraram em ação, derrotando as pequenas bestas feias, pois a segurança de seu amigo Blog era sua maior prioridade. Agradeceram-lhe por protegê-lo, e quando terminaram de lutar, Lep levantou Ender e gritou com ele por colocar Blog em perigo, ignorando sua briga. Blog estava um pouco ciumento de seus amigos, porque os três haviam recebido o mesmo treinamento, mas ele era tão fraco. Ele se perguntava como um maldito porco sem talento como ele poderia se tornar mais forte e rezava por ajuda divina. De volta à aldeia dos ghouls, Ansel estava torturando alguém com exercícios, e o tipo já havia se rendido. Infelizmente, era todo o clã dos Homens Lagarto que estava sendo forçado a fazer exercícios pelos ghouls. Depois, os Homens Lagarto agradeceram a Ansel por treiná-los de forma dura e o convidaram para se apresentar sempre que precisassem de mais treinamento. Ansel havia feito o seu trabalho e os transformado de répteis miseráveis e feios em construtores musculosos. Quando se foram, Ansel apreciou a forma física dos Gap Builders, o que aconteceu graças a um processo chamado carga. Quando alguém treina, os músculos se rasgam e crescem mais fortes enquanto se recuperam com o tempo. Mas quando o sistema nervoso se cansa, reduz a capacidade de fazer exercício ou pode causar uma lesão. Para evitar isso, é necessário um descanso adequado, e isso é o que os homens lagarto chamam de carregamento. Depois de 9 semanas de treinamento, os ghouls de Ansel estavam exaustos, e seu crescimento muscular havia diminuído. Eles não conseguiam fazer tantas repetições quanto antes. Ao perceber isso, Ansel deu a eles um dia de descanso para se recuperarem, mas os resultados no dia seguinte os surpreenderam além da imaginação. Parecia que todos haviam tomado um pacote de esteroides, porque todos estavam maiores e mais altos. Com seu olho aguçado, o sistema alertou-lhe que os ghouls haviam evoluído para Wolf Builders e que seu percentual de gordura corporal era agora de 8%. Dias depois, os rapazes pediram permissão a Ansel para caçar por conta própria, mas ele lhes lançou um olhar e perguntou se essa era apenas uma desculpa para pular o exercício. No entanto, explicaram que nunca haviam caçado um pássaro antes, já que apenas comiam as galinhas que ele estava caçando, mas com sua nova forma física, estavam confiantes de que poderiam conseguir. Ele aceitou, e o Sr. Vu estava preocupado, perguntando-se se os ghouls poderiam ganhar. Ansel pediu que ele esclarecesse o que queria dizer com ganhar.
mas ele imediatamente entrou em pânico e confessou que estava se perguntando se os ghouls poderiam derrotar Ansel se todos se unissem contra ele. No entanto, Ansel o tocou levemente e disse para não se preocupar, pois ninguém chegaria perto dele nem um centímetro em levantamento terra. Mais tarde, enquanto se dirigiam à floresta, Ansel os forçou a fazer agachamentos no caminho, mas um deles, acidentalmente, perdeu um passo e torceu o tornozelo. Então caiu no chão, gritando de dor. A dor era tão intensa que ele começou a chorar por sua mãe, e Ansel, por algum motivo, apenas ficou olhando fixamente enquanto o tipo estava cercado por seus companheiros. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Blog estava sozinho tentando praticar alguns movimentos de espada, lembrando-se de como seus amigos estavam irritados por não terem capturado nenhum goblin, tudo porque ele era fraco demais para se proteger. Ele estava mais determinado do que nunca a ficar mais forte e se esforçar mais enquanto eles dormiam. Mas de repente, Lep apareceu atrás dele e disse para ele se esforçar mais e bater com mais força. Sentindo o vento, Blog se sentiu mal por tê-lo acordado, mas Lep confessou que ele e Ender sabiam sobre sua prática constante toda noite, mas fingiram não saber para que ele pudesse se concentrar e ter sucesso. Lep o agarrou pelas bochechas como se fosse fazer algo, então Blog começou a corar, e Lep riu disso. No entanto, Ender acordou e perguntou por que seus amigos estavam se divertindo sem ele, então Blog começou a explicar que ele só estava praticando. Mas Lep disse para ele se calar e continuou culpando Ender por expor Blog ao perigo. Ender, no entanto, só queria que dormissem o suficiente para não estarem lentos pela manhã, porque Blog precisava de sono suficiente para que a regeneração da pele acontecesse e sua pele ficasse mais suave. Enquanto isso, o pobre Blog estava confuso com sua conversa enquanto via os dois discutindo basicamente sobre nada. De qualquer forma, Lep disse que era hora de dormir, mas Blog achou suspeito que dois homens adultos estivessem brigando por sua rotina de cuidados com a pele. Lep tentou dissipar isso com a desculpa de que eram amigos, mas, mesmo para um garoto lento, Blog sabia que havia algo mais nisso. Então, ele disse a Lep para esquecer, porque, de qualquer forma, eles não lhe diriam a verdade. Mas, justo quando ele aceitou ir dormir, algo o alertou e ele lhes disse para se prepararem para a batalha contra os Homens Lagarto. Rapidamente, Lep e Ender entraram em ação e começaram a matar os Homens Lagarto, mas os pobres lagartos nem estavam com ânimo para lutar, pois estavam correndo atrás das galinhas. Mas, na verdade, as galinhas também estavam correndo, porque Ansel e os ghouls as estavam perseguindo para roubar sua preciosa proteína, sem saber que a cadeia alimentar havia sofrido uma mudança drástica. Antes de todo o alvoroço, Ansel e os outros haviam espionado o acampamento das galinhas e ele havia perguntado para confirmar que elas não estavam intimidadas pelos músculos das galinhas. No entanto, um dos outros meninos disse que eram apenas músculos de balão, mas Ansel disse que não se atrevia a usar essa palavra no mundo dos atletas. Justo quando estavam observando as galinhas, elas se apertaram entre duas árvores grossas e as quebraram sem esforço. Isso desafiou um dos ghouls, que caminhou entre as duas árvores e tentou apertá-las com força para quebrá-las. Logo ele desistiu e prometeu tentar de novo depois de 1 minuto, mas Ansel disse para ele tomar 3 minutos. Ele o guiou sobre como se posicionar, e desta vez o ghoul deformou o rosto como se estivesse dando à luz um hipopótamo, mas, mesmo assim, não saiu nada disso. Então, Ansel disse para ele se afastar, porque percebeu que o exercício era altamente eficiente, mas não podia acreditar que seus ghouls falhassem nisso, já que ele os havia ajudado a treinar todos os seus músculos. De qualquer forma, observou as galinhas por um tempo e notou algo peculiar em seus músculos. Então, exclamou, ao descobrir que seus músculos estavam aumentando gradualmente e isso escapou da sua atenção. Ele se desculpou humildemente com os ghouls, aceitando a responsabilidade por sua incapacidade de quebrar as árvores como as galinhas. Eles pensaram que era uma nova forma de treinamento muscular que eles precisavam, mas Ansel disse que esse era o problema, porque o treinamento não deveria focar apenas nos músculos. De qualquer forma, ele disse que mudariam seu treinamento e os reuniu para uma nova sessão. Então, mostrou sua máquina de cabos, que seria a nova adição à sua rotina. Depois, mostrou como fazer o exercício de cruzamento de cabos para aumentar os músculos do peito. Ele os instou a realizar o exercício, porque assim derrotaria facilmente aquelas galinhas, e os ghouls estavam felizes, pois finalmente ele havia resolvido seus pesadelos. Ele então prosseguiu para demonstrar o exercício de cruzamento de cabos, como o exercício é difícil para iniciantes, fez passo a passo. Primeiro, se inclinou ligeiramente para fora e dobrou um pouco os joelhos, depois estendeu ligeiramente os braços e fez força para que não se movesse. Depois, se posicionou no centro da máquina, empurrou um pouco o peito e cruzou os braços como aves tentando voar com força constante. Além disso, se certificou de tensionar seu corpo e manter a postura enquanto se exercitava. Quando terminou, mostrou aos rapazes que havia muitos outros lugares de treinamento. Então, era a vez deles tentarem. Os rapazes se apressaram e lutaram para ver quem chegava primeiro, e Ansel achou fofo sua obsessão com a academia. Após um tempo de exercício, os rapazes estavam emocionados com seus peitos recém-ampliados, e até as galinhas sabiam que o tempo delas havia se esgotado, então cresceram em questão de segundos. No entanto, os ghouls já não estavam mais intimidados por elas, então disseram para se sentarem e observarem em ação.
Começaram um confronto contra as galinhas, enquanto ambas as partes se preparavam para a colisão, mas com o olho de falcão, Ansel viu que o conteúdo de proteína das cocatrizes havia subido para 132 kg, o que significava que realmente haviam ficado muito maiores em pouco tempo. Um dos ghouls estava voando no céu com sangue saindo de sua boca, tudo porque ficou emocionado e evoluiu. O sistema então disse a Ansel que, se ele quisesse que as cocatrizes parassem de evoluir, ele deveria deixá-los menos emocionados. Enquanto isso, Gord estava se divertindo como nunca no acampamento dos ghouls, embora estivesse completamente sozinho. No entanto, ele estava vivendo o sonho de todo introvertido e tudo o que precisava fazer era conseguir um pouco de comida. No acampamento das galinhas, alguns dos wolves realmente estavam lutando contra as galinhas e sentiam que provavelmente estavam com formas incorretas, mas Ansel explicou que eles estavam sendo iludidos, pois não havia como treinar assim. No entanto, ainda havia uma maneira de ganhar, e Ansel pediu para que se lembrassem de como chegaram até esse ponto. De repente, eles perceberam que haviam conquistado grandes coisas juntos e precisavam fazer mais trabalho em equipe. Mais tarde, retomaram o treinamento e agora se juntaram a Ansel para caminhar com pesos nas costas. Ele lhes perguntou se estava difícil fazer isso, e eles disseram que não, demonstrando um espírito melhorado. No entanto, Ansel os aconselhou que, embora agora tivessem se tornado mais fortes, isso não significava que tivessem se livrado da fraqueza. Contou-lhes que, em sua vida passada, fazia agachamentos com no mínimo 500 kg e que teriam que treinar constantemente para fortalecer suas raízes. Os rapazes estavam cheios de energia e finalmente perceberam que a fonte de sua força vinha realmente de suas raízes, desde seus pés. Isso significava que não precisavam depender apenas do peito para obter força. O ghoul se agachou de 4 patas, saltou para o céu e se lançou sobre as galinhas. No entanto, os poderosos galos não estavam de humor e simplesmente os esbofetearam de volta para o céu. Nesse momento, Ansel desistiu deles, percebendo que suas pernas estavam fatigadas por todas as viagens e treinamentos, e que já era tarde demais para que se desse conta disso. Depois, as cocatrizes voltaram ao seu estado habitual, e uma delas fez um movimento arrogante com a cabeça enquanto observava Ansel. Seus olhos de repente se tornaram demoníacos, e chamou seus companheiros para se unirem e atacar Ansel. O jovem apenas esperou tranquilamente e estendeu a mão para os pequenos cérebros de galinha. Antes que pudesse mudar de ideia, Lex projetou um filme de toda a sua vida, desde que era um bebê até quando encontrou uma assada, depois quando desenvolveu excelentes abdominais de galinha, finalmente, o dia em que cometeu o último erro de sua vida ao se meter com Ansel. No final de tudo, o aspecto final de seu ciclo de vida foi que terminou na sopa de galinha de Ansel, junto com outros companheiros mortos. Quanto a Ansel, ele instou seus amigos a não perderem a compostura, e em vez disso, se concentrarem em ganhar um pouco de proteína. No dia seguinte, Ansel lhes desejou sorte enquanto saíam para caçar, pois ele tinha a intenção de ficar para trás e fazer exercício para si mesmo. O treinamento era mais importante do que qualquer batalha boba de galinhas. Eles o deixaram fazer exercício, e quando ficaram sozinhos no campo, os ghouls discutiram sobre como agora tinham corpos que poderiam derrotar aquelas galinhas. Mas seria perigoso se as cocatrizes evoluíssem, como fizeram no dia anterior. Além disso, ninguém mencionou nada sobre os critérios para definir uma vitória sobre as cocatrizes, já que Ansel havia derrotado apenas um total de 27 galinhas. Isso os motivou a derrotar pelo menos 50 galinhas para superá-lo. O líder sugeriu que se dividissem em equipes de 3 e enviassem mensagens através de seus músculos do peito. Em pouco tempo, estavam prontos para a batalha e correram para o acampamento das galinhas. Enquanto isso, Lep, Ender e Block encontraram um esqueleto que presumiram que pertencia a uma cocatrice. Ender inspecionou os ossos e percebeu que não havia um único osso de crânio, o que significava que a cocatrice havia sido derrotada por um mago de alta classe com um único golpe. Ele sentiu que essa pessoa deveria ser mais poderosa que seu mago, Merlin, da loja de um peso, um mago chamado Ada. De qualquer forma, os dois amigos prometeram a Block que ele estava em boas mãos, mas ele os disse para se concentraram em sua missão. De repente, foram alertados por um ruído nos arbustos e se prepararam para a guerra, apenas para encontrar que aquelas cocatrices estavam correndo. Ender permaneceu calmo quando viu que eram apenas galinhas, até que viram os ghouls as perseguindo. De repente, um dos ghouls que estava contando galinhas se surpreendeu ao ver que havia humanos ali, e Lep se posicionou à frente de Block, pois o ghoul era um monstro com o qual eles nunca haviam se encontrado antes. Eles se posicionaram para a batalha, e o líder dos ghouls disse a seus homens para pararem, porque os humanos eram bastante violentos e ele não sabia como reagiriam. De repente, o ghoul começou a vibrar seus sacos de leite vazios, e os meninos pensaram que era algum tipo de dança especial pré-matemática. No entanto, essa era a sinalização para que as outras equipes se unissem a eles e aumentassem seus números. Infelizmente, esse sinal com o peito fez com que as cocatrices evoluíssem e crescessem ainda mais. Ao ver as cocatrices maiores, Block comentou que se dizia por aí que elas eram tão fortes quanto os WN. O que os ghouls souberam a seguir foi que as cocatrices se voltaram para eles e correram para lançar um ataque, e naquele momento souberam que estavam perdidos. Felizmente, os líderes dos outros grupos se uniram a eles e se posicionaram, prontos para praticar a técnica secreta que aprenderam com Ansel. Enquanto levantavam pesos, Ansel os ajudou e instruiu sobre como se colocar em forma e usar sua força de maneira segura.
Agora, enquanto se preparavam para a batalha, ativaram sua técnica secreta, o PR de banco dos músculos acessórios, na qual colocaram toda a sua força para destroçar as galinhas. Parecia que estavam ganhando terreno com essa técnica e fazendo algumas galinhas sangrarem. Mas um deles ficou sozinho e tentou usar a mesma técnica para derrotar algumas, mas, em questão de segundos, Block o puxou para trás e saltou, unindo-se aos ghouls para massacrar aquelas galinhas. No entanto, uma das cocatrices de repente se transformou em uma galinha do tamanho de King Kong, bem ao lado da cocatrice. Block não podia acreditar no que via e sentiu que aquela galinha era mais impressionante do que ser chamada de um dragão. Uma breve história sobre a evolução dos galos. Era uma vez o primeiro dragão do mundo, que era famoso por sua ganância e por ter outros dragões que podiam superá-lo. Então, ele tomou algumas medidas extras para distribuir seu poder e escolheu nada mais e nada menos que as galinhas para infundir sua força. Assim foi como a espécie cocatrice foi criada, daí seu tamanho intimidador. No entanto, isso não foi suficiente para deter Ender, porque ele não era uma galinha. Então, ele avançou com seu pequeno traseiro aparecendo por trás das calças, decidido a ser reconhecido pelo mestre de treinamento. Ele se elevou ao céu com sua espada e a balançou várias vezes em direção à cocatrice. Enquanto isso, Ansel estava obcecado com seus músculos e desfrutava de sua sessão de exercício. Também refletia sobre seu começo, 3 meses atrás, quando eles pareciam tão fracos quanto o HIV âmbar. Já que era o primeiro treinamento, começou de forma lenta e suave para que aprendessem diligentemente a suportar a dor e fossem recompensados com abdominais realmente bons. Mas agora, ele realmente tinha se tornado seu próprio mestre, e ao pensar nisso, percebeu que o mestre havia desaparecido justamente quando ele tinha a idade de Ansel. Justo naquele momento, um dos meninos veio correndo quase sem fôlego, pedindo ajuda a Ansel porque as cocatrices haviam evoluído e todos estavam em perigo de morrer. Ansel disse para ele se calar, apontando para a direção da batalha, de repente direcionou mais energia para seus pés, causando um mini terremoto. O sistema alertou que uma energia havia sido detectada que superava a força muscular contrátil, então ele cancelou a habilidade de contração muscular, e de repente, seus membros ficaram enormes e inchados, enquanto ele se transformava em uma besta demoníaca furiosa com a cocatrice que ousou tocar seus ghouls. Por outro lado, a cocatrice estava aterrorizando os ghouls, enquanto Ender e Lep tentavam contê-la. Lep pediu a Ender para distrair a galinha enquanto ele a atacava no ponto fraco, mas Ender ativou uma técnica secreta chamada espalhar areia, que usou para levantar poeira enquanto dizia a Block para escapar pelo outro lado. Block sentia que era injusto que Ender estivesse perdendo tempo protegendo, quando Lep estava em perigo, mas parecia que Lep estava tranquilo com isso, mesmo à beira da morte. Block estava irritado, mas Lep já estava prestes a ser atacado pela cocatrice. Ender teve que dizer diretamente a Block que suas chances de ganhar eram bastante reduzidas, mesmo com seus melhores esforços. Embora isso não os fizesse desistir, não eram apenas eles tentando, já que os ghouls se uniram e formaram uma linha um em cima do outro. A cocatrice começou a bicar e bater suas asas contra eles, fazendo com que sua formação se tornasse instável. Mas um dos ghouls os incentivou a manter a calma, porque tinha certeza de que Ansel apareceria antes que caíssem. No entanto, esse discurso motivacional não deteve a cocatrice, que quebrou sua formação em questão de segundos, deixando-os espalhados por toda parte. Mas, justo quando estava prestes a congelá-los no zoológico onde pertenciam, um repentino ataque explosivo foi lançado contra eles devido a uma força poderosa vinda de baixo da terra. Devido à intensidade da luz, os rapazes não conseguiam ver o rosto de seu salvador, mas sabiam que devia ser Ansel. Apenas para descobrir que era o seu gordo e feio ex-líder. Claro, eles ficaram muito surpresos e se perguntaram o que diabos ele estava fazendo ali, mas ao mesmo tempo, uma explosão massiva ocorreu atrás dele, resultado do ataque de Ansel. Acontece que ele não era tão bom atirador como pensava. Agora, o Sr. Gu estava no meio daquelas furiosas cocatrices, que iam de galinhas bebê até galinhas de tamanho gigante, mas ele não estava nem um pouco intimidado. Ao observá-lo, Block pôde ver que ele era muito mais forte que os outros ghouls e certamente deveria ser um Sr. Gu. Um dos ghouls o animou dizendo que ele era seu chefe. Mais dessas furiosas cocatrices dispararam olhares que poderiam matá-lo instantaneamente, mas ele lhes disse para fecharem seus olhos estúpidos, porque eles certamente tinham um plano em mente. Isso emocionou seus ghouls e os deixou mais esperançosos, pois pensavam que estavam perdidos. Então, ele chamou Ansel para aparecer agora que ele havia distraído a cocatrice, mas não houve resposta. Insistiu novamente para que Ansel aparecesse, mas continuou sem resposta. Então, todos entraram em pânico, perguntando-se por que seu salvador os havia abandonado. 6 horas antes dessa tragédia, o aspirante a Sr. Gu estava sozinho, perguntando-se por que os ghouls que haviam ido caçar ainda não haviam retornado depois de tanto tempo, pois já estava com fome. Então, ele decidiu ir buscá-los, completamente certo de que a cocatrice estava morta e que não havia mais perigo. No entanto, ao se aproximar, ouviu os gritos de seus ghouls. Isso o enfureceu, pois não podia acreditar que alguém tivesse a ousadia de tocar em seus subordinados, já que só eles dois poderiam mexer com esses tipos. Embora o gordo preguiçoso não tenha se juntado aos seus subordinados para treinar, a força do gordo nunca diminuiu, nem por um minuto, e não era porque os ghouls treinados por ele fossem tão fracos que não pudessem alcançá-lo, nem era pelo conceito da lei da selva.
Na realidade, era porque ele continuava usando sua habilidade especial, o golpe contundente com pesos, o que, por sua vez, fortalecia sua habilidade e a levava ao nível máximo sem que ele percebesse. Então, de onde estava, o Sr. G levantou uma rocha, a fez mais leve e a lançou para o ar, depois multiplicou seu peso por 10 e esmagou uma das cocatrices com ela. Agora, avançando para sua situação atual, cercado por essas poderosas cocatrices, naquele ponto, o gordo já havia desistido da vitória e sentia que todos estavam condenados. Mas um de seus rapazes apontou que ele havia derrotado a cocatrice com apenas um movimento, o que significava que provavelmente ele havia alcançado o mesmo nível de força que Ansel. De alguma forma, essa motivação parecia estar funcionando, e ele percebeu que nem todos podiam derrotar aquelas cocatrices com um único golpe, o que significava que talvez ele tivesse um talento inato, mesmo entre os ghouls. Energizado, ele disse às galinhas que viessem por ele, pois estava pronto para esmagar seus cérebros de uma só vez. No entanto, uma cocatrice simplesmente deu-lhe uma bofetada e o mandou para o outro lado da Via Láctea. Os pobres ghouls que viam isso sabiam que estavam perdidos naquele momento. Até Block teve que dizer suas últimas palavras e se desculpou por não entender as piadas de seus amigos. Ele planejava se tornar mais forte no além, já que esta vida estava tão boa quanto acabada. Estava cheio de energia e pronto para a batalha, preparado para morrer ao lado de seus amigos. Enquanto isso, os ghouls também estavam igualmente decididos a usar cada fibra de seus abdominais para lutar contra as galinhas enquanto corriam em direção às cocatrices. Os ghouls agradeciam a Ansel por tê-los treinado nesta vida e por lhes ter mostrado o que significava ser forte, porque na próxima vida, ainda queriam ser treinados por ele. Enquanto isso, o gordo aterrissou por coincidência justamente aos pés de Ansel, e Frey implorou para que ele resgatasse seus subordinados. Sem dizer uma palavra, o estado de espírito de Ansel mudou de calmo para um que nem o sistema poderia explicar. Enquanto os ghouls se preparavam para dar os primeiros golpes, as cocatrices de repente partiram em uma direção desconhecida, e tudo foi graças a Ansel, que usou seus músculos do peito para atraí-las. Logo, a habilidade de calma foi reativada, e ele disse ao sistema que estava mais tranquilo do que nunca. Embora parecesse que ele estava prestes a cometer um genocídio de galinhas, eventualmente o sistema detectou uma versão mais tranquila dele mesmo e decidiu que a habilidade de calma seria cancelada por um dia. Enquanto isso acontecia, os ghouls sentiram algumas vibrações em seus peitos e estavam certos de que tudo era graças ao efeito de Ansel. Então, Block perguntou quem era esse tal Ansel, e eles explicaram que ele era o mestre deles, que tinha um tecido muscular mais sensível que qualquer um. No entanto, Ender não estava satisfeito com a explicação, e um dos ghouls compartilhou que Ansel era melhor fisicamente, mas um de seus companheiros pediu que ele desse um resumo mais adequado de quem era Ansel e mencionou o nome completo de Ansel, chamando de seu novo senhor. Diante das galinhas, Ansel não se moveu nem por um segundo e esperou seu ataque. Mas, assim que uma cocatrice cometeu o erro de tocá-lo, ele usou uma mão para golpeá-la no estômago e a mandou voando até a lua. Quando os outros dois pularam no ar e realizaram uma técnica especial de balanço, então entrelaçaram suas garras e aterrissaram novamente na terra, diretamente sobre Ansel. No entanto, ele o surpreendeu ao usar a técnica de PR militar para levantá-los do chão e levá-los muito acima de sua cabeça. No entanto, outras cocatrices se juntaram a essas para aumentar o peso sobre Ansel. Mas ele de alguma forma conseguiu manter sua resistência. Quando a oportunidade perfeita se apresentou, ele encontrou uma abertura, se impulsionou como um foguete e usou uma técnica de investida voadora para chutar o cérebro de uma, fazendo-a cair sem vida no chão. Os outros dois se entristeceram ao ver como seu companheiro morreu como uma galinha. Depois que Ansel lhes explicou algumas coisas sobre como alguém pode medir o desenvolvimento de seus músculos com base nas vibrações no peito, ele possuía a capacidade de melhorar seus próprios músculos do peito com os seus. Mas se eles poderiam fazer o mesmo, era uma pergunta retórica. Então, ele fez uma flexão, se levantou e se impulsionou em direção a outra cocatrice, mandando-a instantaneamente para o chão enquanto seu bico estourava. Em seguida, Ansel aplicou o swing com Keto Level, o que aumentou significativamente o tamanho de seus músculos enquanto cavava no solo. Ele reuniu impulso suficiente para fazer a terra explodir e contrabalançar algumas das cocatrices. Depois disso, começou a fazer agachamento saltando com um tronco inteiro de árvore e usou-o para se livrar de pelo menos 4 cocatrices de uma vez, e depois manipulou seus tríceps e esmagou outra, deixando-a sem vida instantaneamente. Ao presenciar essa exibição sobrenatural de talentos, Block chamou Ansel de um monstro humanoide e não podia acreditar em tudo que ele havia conquistado sozinho. Enquanto isso, Ansel chegou a um ponto em que sabia que havia usado força demais em suas pernas, por isso não poderia manter aquela forma por muito tempo. Desistir também não era uma opção, pois sua memória voltou a uma sessão de treinamento com o Sr. Gu e ele não poderia enfrentá-lo se desistisse. Decidiu terminar tudo com um único golpe e fez um breve PR de banco, o que aumentou seu poder muscular de forma exorbitante. Embora 15% de seus músculos já estivessem recuperados, suas pernas não conseguiam suportar o peso esmagador dos músculos dos membros superiores e estavam enfraquecendo com o passar dos minutos. No entanto, Ansel de repente sentiu mãos o apoiando de baixo e ficou comovido ao ver que todo o clã o apoiava, incluindo os 3 meninos humanos. Então, ele entrou no modo de máxima energia e se livrou das cocatrices restantes com um único golpe, depois do qual todos desmaiaram após sua vitória.
Ansel e os outros estavam secretamente lamentando pelo Sr. Gu, que havia partido, e se lembraram do quão repulsivo ele era antes de encontrar Buda. Depois de Ansel já estar demasiado exausto para se levantar, pediu aos meninos que o ajudassem. Eles ignoraram sua existência, finalmente, ele teve que se levantar sozinho. Surpreendentemente, o Sr. Gu reviveu, porque nem mesmo o diabo o aceitou no inferno, e todos se surpreenderam ao vê-lo vivo. Então, correram para abraçá-lo e esmagaram seu pequeno pepino. Depois disso, Ansel o recebeu de volta na terra. De volta em Dewey, tanto Lep quanto Ender contaram como viram Ansel golpear aquelas grandes cocatrices de trás e a contagem deles confirmou que também foi Ansel quem derrotou a cocatrice com sua pequena cabeça. Wal sabia que o Sr. Wu em si não era uma ameaça tão grande quanto Ansel, e, com base em experiências passadas, ninguém sabia quando tais pessoas poderosas mostrariam suas presas. Enquanto pensava em como lidar com ele, Ryan pediu a Block, e ambos os tolos começaram a chorar em mares. Contaram como viram Ansel enchendo Block de ira e os alertaram para deixá-lo em paz, mas Ansel estava muito obcecado com o quão quentes estavam os músculos de Block. Os meninos estavam furiosos e tentaram derrubar Ansel com espadas, mas ele continuava perguntando a Block se ele tinha intenção de se tornar mais forte. No entanto, Ansel casualmente parou suas espadas como se fossem fios de cabelo e pediu a Block que se juntasse a ele para fazer exercícios. Embora o cérebro prematuro de Block não entendesse o que significava exercício, voltando à sua situação atual, os meninos suplicaram a seu mestre que resgatasse Block dos chamados monstros, mas o Conde Bol se recusou a arriscar-se, pois seu cérebro em decomposição pensava que os treinamentos eram um exercício de iniciação nos Illuminati. Ele também achava que a general não apoiaria uma jogada tão imprudente, mas ela estava determinada a ensinar uma lição amarga a Ansel e sua equipe. Então, ela disse para se prepararem para a batalha. Wal perguntou por que ela estava agindo de maneira irracional, mas ela o culpou pelas hormonas e disse que ninguém poderia tocar em seus garotos de açúcar. Avançaram para a aldeia dos Gus, enquanto Ansel dava as boas-vindas a Block ao seu território. De aviso, começou dizendo para fazerem agachamentos, mas o tolo não tinha ideia do que eram, então Ansel se ofereceu para mostrá-los. Explicou que os agachamentos ajudariam a desenvolver os músculos das coxas e demonstrou o processo para Block. No entanto, o tolo parecia que ia colocar um ovo. Corrigiu sua postura, fazendo separar os pés, colocar o peso nos quadris e coxas, e mover-se para cima e para baixo. Vendo que ele estava fazendo isso corretamente, desta vez Ansel decidiu testar com um pouco de peso. Mas a barra estava tão pesada que Block quase arruinou sua postura. Apesar disso, ele manteve e aguentou até o final. Os Gus o aplaudiram e Ansel estava orgulhoso dele por ter conseguido. Também estava feliz por perceber que o potencial que ele deu a Block não era uma farsa. Ansel perguntou a Block se ele realmente o seguia porque queria ser mais forte, e Block disse que sim, que realmente queria ser forte como seus amigos. Infelizmente, Ansel lhe disse que ele não poderia ser tão forte como seus amigos, e Block se decepcionou, embora já soubesse que herdava uma ADN destinada ao fracasso. Agradeceu a Ansel por tentar, mas pediu que ele se calasse, porque seria forte de outras maneiras e poderia ajudar a proteger seus amigos. Ansel o chamou de talento raro, mas Block já estava com os olhos cheios de lágrimas, porque aquela foi a primeira vez que alguém o reconheceu em toda a sua vida. Então, Ansel lhe disse para parar de chorar, ou então ele perderia todos os seus músculos.